O maior espetáculo da Terra? Os mitos do freak show vitoriano. De muitas maneiras, o freak show era uma instituição explicitamente vitoriana, que prosperou da década de 1840 até 1914. Vamos desvendar os mitos do freak show vitoriano, onde anões, mulheres barbadas e outros encontravam fama, se não aceitação, diante de multidões extasiadas. Em 23 de março de 1844, um anão de 6 anos entrou no Palácio de Buckingham. Seu nome era Charles Stratton, também conhecido como General Tom Thumb, e ele tinha 63 centímetros de altura. Vestia um terno formal e um chapéu de 3 pontas emoldurava seus cabelos loiros e bochechas rosadas. Elevando-se acima dele, com 1,88 de altura, estava o maior showman, P.T. Barnum. O casal teve uma audiência com a Rainha Vitória e sua comitiva de convidados reais, que ficaram fascinados enquanto Tom realizava esquetes, truques e imitações por mais de 1 hora. Vitória ficou histérica quando Tom sacou uma pequena espada cerimonial e começou a lutar com seu spaniel. Mais tarde naquele dia, a rainha escreveu em seu diário que Tom era a maior curiosidade que eu, ou qualquer pessoa, já vi. Sem perceber, Vitória havia dado ao show de horrores seu selo real de aprovação. Uma revolução no entretenimento estava prestes a acontecer. De muitas maneiras, o show de horrores foi uma instituição explicitamente vitoriana. Definido como uma forma comercial de entretenimento que explorava diferenças fisiológicas para diversão e lucro, o show de horrores prosperou dos anos 1840 até 1914. Em uma época em que os vitorianos eram obcecados por taxonomia e classificação, os chamados monstros desafiavam esses limites. Hermafroditas eram ao mesmo tempo homens e mulheres. Gêmeos siameses, como eram mais conhecidos na época, borravam as fronteiras do indivíduo. Ainda assim, os vitorianos eram fascinados pelo monstro, um termo que se tornou sinônimo de diferença física no final da década de 1840. Os shows de aberrações estavam inseridos na indústria do entretenimento em geral, que se desenvolveu simultaneamente a modernização, industrialização e urbanização. A crescente classe média, a introdução do meio feriado aos sábados e a disseminação do lazer comercial impulsionaram o crescimento de uma indústria de aberrações que prosperou em ambos os lados do Atlântico. Novas ferrovias, navios a vapor e a proliferação de publicações impressas baratas internacionalizaram o freak show. Artistas de todo o mundo e cada vez mais de áreas colonizadas cruzaram o Atlântico, trazendo o inusitado para plateias que se chocavam, divertiam, exaltavam e se maravilhavam. O freak show era a expressão arquetípica da cultura popular, apreciado por todos da Rainha Vitória ao homem, mulher e criança comuns. Alguns shows tinham salas privativas somente para mulheres. Outros eram projetados para toda a família. Alguns precificavam a entrada de acordo com uma tabela. Os preços reduzidos são para que as classes trabalhadoras possam desfrutar do deleite, afirmava um dos anúncios. O freak show era anunciado como divertido e educativo, oferecendo a oportunidade de aprender sobre os mistérios do corpo e as realidades de pessoas de terras estrangeiras. Não é surpresa, portanto, que homens da medicina e da ciência, juntamente com etnólogos e antropólogos, afluíssem aos shows. Uma miscelânea de peculiaridades servidas como respeitáveis, teatrais, excitantes e espetaculares. Fundamentalmente, o freak show nunca foi um evento marginal, mas uma parte central da sociedade vitoriana, conectada a discursos mais amplos sobre raça, gênero, sexo, classe, ciência, medicina e deficiência. As raízes antigas do show de horrores. A história dos shows de horrores transcende a era vitoriana. Desenhos rupestres da Idade da Pedra documentam nascimentos monstruosos. Os antigos egípcios transformavam anões em deuses e bufões. Aristóteles, Cícero, Plínio e Agostinho ponderavam sobre a diferença corporal. Representações do corpo anômalo proliferaram na cultura impressa do início da Era Moderna. No século XVIII, shows de monstros podiam ser vistos em feiras, mercados, cafés e tavernas por toda a Europa,
enquanto anões também eram mantidos como animais de estimação nas cortes reais. De fato, o show de horrores vitoriano tinha raízes nos palácios da Europa. Carlos I e sua rainha, Henriqueta Maria, mantinham uma coleção de curiosidades humanas, sendo a mais famosa Jeffrey Hudson. Ele tinha apenas 7 anos e 46 centímetros de altura quando foi apresentado à rainha, servido em uma torta fria durante um banquete real em 1626. Jeffrey se tornou um companheiro e artista valioso, que durante as guerras civis britânicas supostamente lutou pelos realistas montado num cavalo. Foi durante as guerras que ele matou um membro da corte da rainha em um duelo. O cavalheiro, um certo Charles Crofts, havia zombado impiedosamente de Jeffrey até que este não aguentou mais, resultando em seu banimento. Jeffrey foi posteriormente capturado por piratas berberes e escravizado por 25 anos. Ele morreu como um pária em um local desconhecido por volta de 1682. Jeffrey certamente não era uma aberração em um show de horrores, mas sua presença na corte foi um prenúncio, e ele foi exibido em peças teatrais e desfilado para convidados reais. E embora sua vida posterior tenha sido marcada pela tragédia, em seus primeiros anos Jeffrey foi poupado de dificuldades. Ele era um membro valioso da corte. Recebeu um salário, boas roupas e educação, e escapou do mundo transitório e perigoso das feiras itinerantes, o outro lugar de onde emergiu o show de horrores vitoriano. As feiras itinerantes existiam desde a Idade Média, percorrendo o país vendendo mercadorias e trazendo entretenimento. A Feira de Bartolomeu era a mais notória, descrita por William Wordsworth como um parlamento de monstros. Nas feiras era possível ver hermafroditas, anões, gigantes, selvagens e canibais, frequentemente apresentados por exibicionistas barulhentos em campos lamacentos. Com o declínio das cortes ostentosas no século XVIII, aqueles com corpos considerados incomuns iam às feiras, mas esses locais eram vistos como licenciosos, barulhentos e subversivos, de modo que os primeiros shows de horrores carregavam um estigma. As coisas começaram a mudar no início do século XIX. Em 1829, os gêmeos siameses Chang e Eng, de 18 anos, realizaram um dos primeiros shows de horrores da Grã-Bretanha. Eles foram exibidos em um local comercial e permanente. Tinham um empresário que apresentava o número. Havia relatos visuais e textuais do show, e havia uma apresentação. Os gêmeos siameses, como eram conhecidos, realizavam acrobacias e cambalhotas para um público que pagava meia coroa pelo prazer de vê-los. O público podia fazer perguntas, tocar o ligamento de conexão e comprar um panfleto da exposição que contava a história fabulosa dos gêmeos. O show foi endossado por membros do Royal College of Surgeons, que tiveram uma apresentação privada e foram atraídos pelos mistérios da fisiologia dos gêmeos, enquanto o visitante comum era seduzido pelo espetáculo exótico. Em 7 meses, 100.000 pessoas foram ver os gêmeos siameses em Londres. O Freak Show estava começando a deixar sua marca no mapa cultural da Grã-Bretanha. E havia desenvolvimentos mais amplos que estavam ajudando. As autoridades estavam reprimindo duramente as feiras itinerantes licenciosas, forçando os artistas freak a se exibirem em centros urbanos em locais permanentes. Em 1841, Barnum comprou o Museu Americano, um local de entretenimento no coração de Nova York que se orgulhava de ser respeitável e acessível, especialmente para a classe média. Por meros 25 centavos, frequentadores de todas as classes sociais podiam experimentar uma variedade estonteante de maravilhas, com o Freak Show sendo uma parte central da oferta. A partir daí, o Freak Show se tornou internacional com a ajuda da Stratton, Tom Thumb, o assunto da cidade. Barnum descobriu Stratton, então, com 4 anos em Bridgeport, Connecticut, em 1842. Stratton possuía aquela combinação vencedora de talento, charme e beleza. Seu corpo proporcional, porém pequeno, o tornava fofo para muitos vitorianos. Seu nome artístico, Polegarzinho, o conectava ao mundo dos contos de fadas, enquanto seu canto e suas imitações eram igualmente divertidos e hipnotizantes.
Ele fez tanto sucesso nos Iwadrisanirwa que Barnum organizou sua exposição na Europa, e não demorou muito para que Stratton invadisse o Palácio de Buckingham em 1844 para conquistar o coração da Rainha Vitória. Barnum garantiu que todos soubessem do apoio da rainha, utilizando os avanços da publicidade e da tecnologia para divulgá-lo. Fotografias do pequeno polegar apareceram, panfletos foram produzidos, jornais publicaram suas colunas. Seu retrato foi publicado em jornais ilustrados e canções foram cantadas em seu louvor. A imprensa se referia a ele como o animal de estimação do palácio, enquanto outros anões afluíam à capital para surfar na onda do sucesso do pequeno polegar. A imprensa declarou uma nova era dos monstros e uma deformitomania, uma obsessão pela deformidade apoiada pela aprovação real. No processo, Barnum e Stratton criaram uma revolução. O show de horrores havia se transformado de um evento marginal associado a feiras itinerantes desprezíveis em uma forma respeitável de teatro, endossada pelos grandes e bons. Durante o resto de seu reinado, Vitória conheceu e patrocinou artistas excêntricos, incluindo Anna Heyning Swan e Martin Van Buren Bates, dois gigantes casados na paróquia real de St. Martin's in the Fields, em 1871, e as gêmeas siamesas Millie e Christine, que nasceram na escravidão. Os súditos da rainha continuaram a adorar os shows de horrores que na última parte do século aconteciam em todos os tipos de locais de entretenimento, de zoológicos a aquários, de parques de diversões a carnavais, de museus a casas de shows. Em 1862, o excêntrico naturalista Francis Buckland e o funcionário público Arthur Munby foram a uma exposição em Londres intitulada A Mulher Indescritível e a Criança Embalsamada. Dentro do local estava o cadáver da mexicana Júlia Pastrana, que ambos haviam visto em 1857, quando ela cantava e dançava como a Senhora Babuíno. Nos anos anteriores, Júlia, que nasceu com a condição genética chamada hipertricose terminal, o que fazia com que seu rosto e corpo fossem cobertos por uma grande quantidade de pelos, havia se casado com seu empresário e dado à luz uma criança que nasceu com a mesma condição congênita. Júlia e seu filho recém-nascido morreram pouco tempo após o parto. Seu viúvo mandou embalsamar sua amada falecida e a exibiu por toda a Europa. Buckland reagiu com um sentimento de admiração. Ele foi influenciado pela teologia natural que afirmava a centralidade de Deus na natureza. Júlia era maravilhosa porque era um exemplo da obra de Deus. Munby ficou ao mesmo tempo excitado e enojado. Ele refletiu sobre o pensamento darwiniano que havia rompido o lugar do homem na natureza após a origem das espécies de Darwin, em 1859, e considerou a possibilidade de Júlia ser o produto de uma união profana entre macaco e homem. As reações ao freak show sempre estiveram enraizadas no contexto do pensamento contemporâneo, mas a história de Júlia também destaca a questão da exploração. Ela foi claramente maltratada, assim como muitas outras, mas também houve exemplos de superação. Muitos artistas freak enfrentaram vidas de miséria, dependência ou encarceramento por causa de seus corpos, mas no freak show, muitos se tornaram artistas celebrados e agentes econômicos ativos. Chang e Eng tornaram-se cidadãos americanos, maridos, pais e fazendeiros. Stratton emergiu como uma das primeiras celebridades internacionais do mundo, um cavalheiro rico, um marido amoroso e um ator renomado que conheceu presidentes americanos e monarcas europeus. O show de horrores transformou indivíduos marginalizados em figuras extraordinárias que viveram vidas triunfantes e trágicas. Seu legado é complexo, mas sua importância não deve ser ignorada. O show de horrores vitoriano foi uma parte central da sociedade vitoriana e continua sendo uma parte importante da história da deficiência. Você gostou do vídeo? Ative o sininho para receber notificações toda vez que um vídeo for lançado. Você também pode colaborar com a gente curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Não custa nada e nos ajuda bastante. Se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos.
ou com alguém que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Nos avalie. Entre em contato com a gente. Faça comentários. Diga o que você achou do vídeo e do conteúdo. Sua opinião é muito importante para nós. E não esqueça de voltar. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Até lá!